Oi, galera, tudo certo? Quem tá com a gente hoje é Alan Oliveira. Sim, o cara que criou o documentário Cine Magia, que conta um pouco da história, conta não um pouco, conta toda a história, né, das videolocadoras de São Paulo. Bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Alessandro, pelo convite. Estou curioso aí para a gente bater esse papo sobre o Cine Magia, que é um filme do coração. Cara, eu assisti, achei fantástico. De imediato já me remeteu ao passado, assim, eu já voltei à minha época de infância. Quando foi lá em 1991, 1992, eu tinha uns 7, 8 anos. Foi quando eu tive acesso a videocassete, e aí, consequentemente, as locadoras. Ah, e, cara, o filme me levou para lá, apesar de eu não ser de São Paulo, né? Mas eu fiquei com algumas dúvidas e com algumas coisas que eu queria entender dessa história, cara. Mas antes de chegar lá, cara, conta um pouco assim, porque dá para ver a tua paixão por filmes, né? Cara, conta um pouco assim sobre isso, como é que, de onde vem? Então, provavelmente do mesmo lugar que vem a sua, né? A gente não sabe muito bem de onde vem, vem de dentro, né? Vem da alma, vou dizer assim. Bom, eu gosto de filme desde sempre, né? Desde muito pequeno. Essa história do Cine Magia, que eu já contei sobre vários pontos de vista, tem um que eu gosto muito de trazer, que é o ponto de vista da infância dos anos 80, né? Você falou que você tinha 7 anos, 91, 92, né? Eu Isso. nasci exatamente em 1980. Então, foi uma década de várias transformações culturais, né? E políticas, enfim. A gente teve muito problema no Brasil, mas a gente também teve muito avanço na cultura. Então, aconteceu muita coisa naquele miolo ali dos anos 80. E ser criança nos anos 80 foi uma experiência muito louca, assim, né? Em vários sentidos. Mas um dos sentidos que eu encontrei para mim, assim, como refúgio, foi acessar, descobrir as videolocadoras, porque eu tinha, acho que por volta de 7 ou 8 anos, então a minha vida basicamente se resumia a ir para a escola, voltar para casa fazer lição. Então, quando eu descobri as videolocadoras, eu passei a frequentá-las diariamente, porque eu tinha esse espaço como um refúgio. Eu digo refúgio porque eu não era muito dos esportes, nunca fui. Sempre fui criança nerd, assim, gostava de ler gibi, quadrinho, eu já lia bastante nessa época. Então, eu descobri um lugar que eu poderia, enfim, comecei pelos desenhos, né? Mas depois que eu fui descobrindo mais os outros filmes, é um lugar físico, é um espaço físico que você ia e você tinha essas obras te rodeando. Isso me fascinou muito na época. Essa coisa de poder pegar nos filmes, né? Poder levar para casa. Isso foi uma coisa muito apaixonante. Então, eu acho que parte da minha cinefilia foi formada, e eu sempre disse isso, né, que as videolocadoras são espaços de formação de cinéfilos, de culturais, e eu sou uma dessas crias, assim, acho que eu posso me dizer como um rato de videolocadora. Começou nessa época aí. E aí, isso que me catapultou para ir aos cinemas, né, porque eu não tinha, eu descobri cinema primeiro na TV aberta, né, vendo o filme aleatoriamente, e na sequência, videolocadora, que foi meio que simultâneo com filmes dos Trapalhões, que iam para o cinema, filmes infantis daquela época dos anos 80 que a gente ia muito ao cinema para ver. Mas o debut foi nas locadoras. Então, isso já está pulsando em mim desde muito cedo, né? E, enfim, depois que eu descobri o cinema, aí fiquei com essa dobradinha, né? Eu provavelmente ia umas 2, 3 vezes por semana na locadora, assim, no mínimo. E depois dos meus 12 anos, eu ia ao cinema pelo menos umas 2 vezes por fim de semana. Eu fiquei por muito tempo, assim, refém dos filmes. Então, acho que vem daí, assim, da repetição de tudo isso, né? Do hábito. Cara, então uma coisa assim eu fiquei bem curioso com relação às locadoras, assim, a história, né? É que ali no começo, quando tu comentaste, assim, para mim foi uma surpresa descobrir que as cópias que chegavam nas locadoras eram cópias, entre aspas, piratas, né? Porque ainda não existiam as originais. E eu fiquei me perguntando, cara, porque eu lembro que na época não era tão. Mesmo que tivesse a opção de trazer um videocassete de fora,
tinha toda aquela questão, não, mas videocassete de fora, NTSC, para ver colorido, aí tem que ser PAL-M, senão vai ficar preto e branco. E mesmo essa questão de dublagem, assim, e para mim não ficou, as pessoas consumiam, porque para mim não ficou muito claro, as pessoas consumiam mesmo os filmes daí originais, como eles vinham de lá? Assim, o Cinemagia, o documentário, ele é dividido em blocos, né? Eu achei legal deixar ele com essas divisões, que a ideia inicial do projeto é que fosse um projeto bem didático, no sentido de evidenciar as pessoas que fizeram esse mercado de locadora e de distribuição, mas também de, enfim, ao longo do filme você vai separando por blocos, chega uma hora que você se encontra no filme, né? Você fala, esse bloco aqui eu conheço, e aí você vai junto com o filme. E isso que você está dizendo é bem no primeiro bloco, assim, do segundo bloco, é começo do segundo bloco, que a gente tem um depoente que fala, sim, as videolocadoras, a Omnivideo, o Videoclube do Brasil, eles iam para fora, eles compravam títulos, traziam para cá, replicavam em cópias de VHS e colocavam na gôndola para alugar sem legenda. E as pessoas alugavam. Inclusive, essa é uma frase de um dos depoentes do filme logo quando abre o primeiro bloco. O que é assustador, porque para você ver como era um terreno baldio, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa que chegava era ouro, né? Porque a gente sempre foi refém da TV aberta, né? Você imagina, você tinha na época SBT, Globo, que eram os canais que mais passavam abertos, né? Que passavam filmes, às vezes um filme ou dois por mês que você nunca tinha visto, que o resto era reprise, nem era uma frequência muito grande de filmes assim de exibição. Então, você ter qualquer outra coisa, e tinha muito filme que a gente sabia, eu não, né, porque eu era muito pequeno nessa época, mas eu vi os depoentes falando disso. Eles ficavam sabendo pelas revistas, pelos veículos especializados da época de cinema, e não chegavam. A gente teve título que foi lançado em 75, 76, que foi chegar em vídeo aqui, final da década de 80. Star Wars, por exemplo, é um desses é um bom exemplo disso. Claro, a gente teve cinema no Star Wars, mas entre a janela do cinema e você vê na sua casa, que é uma coisa que você está vendo no conforto do seu lar, anos. Então, quando chegava, as pessoas pegavam, né? E sem contar os independentes também, muita coisa de arte, muita coisa de guerra, gêneros específicos que chegavam e eram desconhecidos pelo público, né? E, infelizmente, isso é uma característica do Brasil, a cultura, por anos, e até hoje é assim, mas de outra forma, né? Muito porque a internet ajudou a mudar isso. Mas a cultura sempre foi utilizada como ferramenta da elite, né? Como característica da elite. Então, é, nessa época, quem podia acessar esse tipo de cultura, né? Esses filmes que a gente está falando aqui, eram as pessoas que tinham dinheiro para ir lá fora comprar um videocassete caríssimo, que era muito caro. A gente está falando no final da ditadura militar aqui no Brasil, né? Por volta de 80, 81. Trazer esses filmes para cá e, enfim, emprestar para o amigo rico, e aí o amigo rico que fez isso também te empresta o outro, e assim a coisa vai se formando. E sim, isso não chega a ser ilegalidade, porque não tinha uma instituição ou nenhum tipo de regulamentação para dizer o que era de verdade ou não, né? O que era oficial, verdadeiro ou não. Então, por anos, o mercado ficou desse jeito. É muito, eu acho assustador, né? Muito curioso que isso se estendeu até 87, né? A gente teve majors e a SIC Video foi a primeira empresa certificada que trouxe 2 majors para cá. E os filmes começaram a ser originais de fato, vinham com uma master boa e aí seguiam para chegar nas locadoras em cópias originais oficiais. Mas muita gente assistiu ET em cópia alternativa, cópia que as pessoas não tinham, que alguém pegava de cinema, alguém filmava em cinema, alguém copiava, isso ia passando. Então isso foi até 87, né? Eu até não sei se foi o caso, até ia te perguntar isso, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Como o meu recorte do Cinemagia é uma homenagem para todos esses 40 anos do mercado de home video, de 76 a 2006, eu fiz questão de deixar isso como subtexto, essa questão da pirataria. Então, muita gente fala, nossa, mas você podia ter falado mais da pirataria e tal. Eu falei, cara, tá lá, né? É só você ver. Se o mercado começa na ilegalidade
e eu estou mostrando que ele terminou por conta da pirataria, você já consegue entender como foi a trajetória desse mercado ao longo dos anos, né? Não que tudo tenha sido pirata, imagina, a gente teve empresas seríssimas trabalhando com isso, mas muita coisa foi pirata e continua sendo até hoje. E é assim que eu acho que isso também tem muito a ver com a maneira como nós, brasileiros, e como o país em si, desde a sua formação, lida com a cultura, né? Com a literatura, com a arte. É sempre algo sucateado, sabe? Então, parece que não vale o dinheiro que custa, sabe? Então, sempre tem um movimento que é feito para facilitar esse acesso a a esses trabalhos. Todo mundo sabe o que a gente está falando aqui, né? Então, é complicado. Essa locadora é um signo disso, sim, ao longo dos anos. Foi um signo disso. Então, como ela foi ela teve características de vários outros signos, eu achei interessante ficar nos outros signos, porque, para mim, esse é um signo muito triste, assim, sabe? Meio não quis falar sobre isso de um jeito tão aberto, determinante, não por medo de falar ou receio de onde vou tocar, mas é porque o meu objetivo está na cinefilia. Então, mais do que falar sobre o acesso aos filmes, me interessa muito falar sobre o impacto dos filmes na gente, né? Então, que é uma Cinemagia faz isso muito bem, né? Com certeza, eu achei bem interessante toda essa construção que tu comentaste ali, que aí veio a SIC Video e começaram a ter, enfim, as leis, e aí começaram a ofertar, né, para as locadoras a opção de adquirir os originais, né, com uma master. Engraçado que o foco não era, a impressão que eu tive é que o apelo deles não era nem por uma questão legal, era mais por uma questão de qualidade, né, do tipo, olha... Eram as duas coisas, mas a questão legal é que, assim, até 87 já tinham várias videolocadoras formadas, imagina, pessoas que trabalhavam com isso. Todo mundo podia abrir uma videolocadora, né? Você abria uma videolocadora na garagem da sua casa, porque você ia até a Omnivideo, até o Hobby Video, alugava 50 filmes, copiava, colocava lá e abria uma locadora. Então, tá errado? Não, não tá errado. Essas pessoas que abriram as primeiras lojas fizeram isso também, né? Então, a maneira como essa transição aconteceu foi muito abrupta, é isso que os depoentes dizem, né, de 87 para frente. E aí, é claro, um grupo de lojistas ficou à frente da coisa, porque eram os que estavam há mais tempo e tinham mais poder para lidar com a transição, né, poder financeiro. Muita gente saiu desse mercado nessa época, realmente foi muito ruim, né? Mas aí ele passou a ser mercado de fato, passou a ficar valendo de fato como mercado. E não sei também, mas com relação à qualidade, eu tenho, não sei não, sei na verdade, tenho esse registro que muita coisa era feita assim aqui, né? Então a gente pegava mesmo uma cópia original da SIC, né, do ET, por exemplo, ou o Clube dos Cinco, que foi um dos primeiros filmes que foi lançado pela SIC aqui. Muita locadora copiava isso, né? Porque não queria comprar, porque tinha essa história de, olha, já copio todos os filmes, eu não vou começar a comprar o seu original, só porque o rótulo é melhor e tal. Então, de novo, a coisa da qualidade, ela também está conectada com a relação, o entendimento das pessoas com o que é a obra, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente não consegue, né? Alessandro, não sei como é que você lida, mas você não consegue. Muita gente não vê nem DVD mais, porque a qualidade, você coloca uma TV 4K, você começa a ver um quadriculado, né? Porque é enfim, uma outra master, um outro arquivo de filme rodando numa tela de alta resolução. E mesmo no streaming, se você está com o streaming, se assina o streaming, aí você está com uma imagem meio quadriculada, meio ruim, você já, putz, na internet, muita gente não consegue, né? E tem muita gente que vê filme de qualquer jeito. Então, acho que a gente também estava passando por enfim, não uma educação propriamente dita, mas a gente estava aprendendo a acessar esses arquivos, esses filmes, essas obras, do jeito que as obras chegavam, então a gente precisava acessar. Né? Isso também diz muito, de novo, sobre a coisa da pirataria, como que a gente foi ficando ao longo dos anos se relacionando com isso, né? A pirataria das VHS, por exemplo, voltou a acontecer no final da década de 80 e o que salvou as videolocadoras foi a chegada dos DVDs.
E aí aconteceu de novo a pirataria dos DVDs depois de 2005, ou seja, de 98 até 2005 a locadora conseguiu, né, ficar trabalhando certinho, né? Aí depois teve a popularização das cópias. Então, assim, esse assunto da pirataria, de qualidade, de cópia, de duplicação, ele é todo amarrado no filme e todo amarrado na própria história do mercado. E teve muita gente nesse mercado que lutou para fazer a coisa direito, que lutou para fazer a coisa bonita, que deixou, sabe, tem cópias de VHS com transfers, com masters maravilhosas, assim, que para a época eram maravilhosas para uma VHS, né? E será que isso foi relevante para muita gente que assistiu? Não, né? Hoje a gente entende isso melhor porque a gente descobriu uma alta resolução, né? Uma alta tecnologia. Então, estava até inclusive mais cedo falando com um amigo meu sobre isso, sobre telas de computadores hoje, para você comprar um monitor, né? Para você trabalhar. Né? Não tem mais como você comprar, você não dá mais para trabalhar com vídeo, você não está com uma 4K, não tem mais como, você não vai conseguir trabalhar direito. Então, acho que mesmo nós não, o mercado todo, nós como clientes, como, enfim, como frequentadores de locadora, mesmo que a gente não tenha aprendido isso nas videolocadoras, né, a gente chegou num ponto em que a tecnologia falou assim, olha, tá aqui, você tem uma coisa boa para você acessar, se você quiser, você acessa. Né? Então, como que tu vê essa questão desse consumo, assim, agora, diante dessa tecnologia toda? Eu vou só te dar a minha visão, assim, como consumidor, sabe, cara? Eu vejo que hoje a gente tem, assim, uma porrada de streaming, muitas opções, mas parece que perdeu aquela coisa que, cara, era massa tu te deslocar até a locadora, tocar o filme, olhar a capa. Muitas vezes, na época do DVD, tinha ali o encarte, que tinha mais conteúdo dentro do encarte. A experiência era muito maior do que simplesmente clicar no mouse e daqui a pouco, se eu não gostei, eu vou ali e clico em outro filme. Como é que tu enxerga isso, assim, dentro da história? Assim, não parece que, pra ti, não parece que perdeu um pouco do romance? mudou, né? O hábito mudou, a experiência mudou. Eu não acho que tenha sido uma mudança. Todas as mudanças que envolvem tecnologia, sempre falo isso, né? A gente perde uma coisa muito legal, mas a gente ganha outra coisa muito legal. Né? Eu concordo em tudo que você disse, a relação está mais promíscua, está menos romântica, está mais superficial, vulnerável. Mas também nós hoje estamos numa condição em que assim a gente não vai sair de casa para ir numa locadora viver essa experiência romântica. A gente jogou essa experiência romântica para nostalgia, porque o mundo inteiro mudou. A gente não tem mais caminho de volta. Então essa falta que a gente tem, né, essa sensação de que algo foi ceifado da gente, é muito pela nossa relação de experiência com isso, né? Nosso contato com essas obras dessa forma. Essa nova geração que chegou agora, eles não têm isso. Eles não fazem a menor ideia de como é ir numa locadora. E tem que pegar, e tem que voltar, e tem que pagar por um, né? Eles estão completamente já, como vou dizer, mas enfim, não reféns, mas já já se permitiram o streaming de um jeito muito modo nativo mesmo, né? De acesso a obras, de acesso a filmes. E não só obras, a música principalmente. Então, é irreversível mesmo. Isso é uma questão geracional, passa pela questão geracional. E eu acho que no ápice dessa tecnologia, dessas transformações, a parte boa, e isso a meu ver, é que tem para todo mundo, né? Para nós que acessamos essas obras dessas formas e a gente gosta da experiência mais aprofundada, pegar no filme, ver, a gente pode colecionar, a gente pode comprar o filme se a gente quiser. E até isso está difícil ultimamente, né, também. E a tendência é isso piorar, não tem como. Eu espero que não, mas enfim. E aí essa nova geração acessa. E eu também adoro, eu gosto do streaming. Eu não gosto do streaming do jeito que eu gostaria que o streaming fosse, que ele não é mesmo. As sinopses, enfim, uma coisa que eu estava até pensando há pouco tempo é assim, campanhas de divulgação do filme, campanhas publicitárias do filme. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui se você não vê num ponto de ônibus ou num relógio digital da cidade, não tem mais nada. Não tem, porque ou você vê um banner num site ou você vê o filme direto, né, o trailer no YouTube.
E eu sinto falta disso. Eu gostava dessa coisa que ia aquecendo a gente, sabe? Tá chegando tal filme, nossa, e a gente começa a ver uma coisa ali, outra coisa aqui. Isso era parte da experiência de você ir assistir um filme, mesmo que fosse só no cinema. E também a parte de ir na locadora era muito legal, porque você às vezes tinha um pop-up, um display de um filme. Você falava, nossa, você deve. Eu acho que você não deve lembrar, isso é uma coisa que muita gente que vê o cinema já gosta. No lançamento incrível que foi o lançamento do Jurassic Park no Brasil, assim. Para mim foi o maior lançamento feito no Brasil voltado para locadora. Os caras trouxeram estojo fóssil, né, todo em plástico pedra, assim, visual pedra, de fora. Isso foi o Marcos Rossetti que trouxe. Marcos Rossetti está no filme. Aliás, um abraço, Marcos Rossetti, próximo dele. E aí ele confeccionou isso para o Brasil, assim, sabe? Ele pensou isso de um jeito brasileiro. Então, você chegava na locadora, você já tinha um... Eu, até há pouco tempo, eu posso até te mandar isso, se você quiser ilustrar e colocar aí. Eu tenho uma foto de uma locadora que eu acho que é aí, pela região do Sul, que eles fizeram um carro totalmente cortado no meio, quebrado, um carro reproduzindo os adesivos do Jurassic Park, com muita árvore, planta, sabe? E um dinossauro saindo de dentro da parede da locadora. Então, assim, você ia na locadora para alugar esse filme, você já se deparava com isso, assim, né? Isso é parte da experiência, é uma extensão do filme, né? E para nós que aprendemos a consumir filme dessa forma, né? Isso era uma espécie de elemento que aquecia o filme, levava o filme para outro lugar, para despertar mais na gente ainda a vontade de ver o filme. A nossa cinefilia ficava excitada, né? Nossa, olha isso aqui, vou ver isso aqui, né? E a gente não tem mais essa excitação. Não só não temos mais essas excitações, como a gente também tem a redução do que sobrou, né? Então, a espécie de divisão das sobras do que sobrou desse mercado, que é uma sinopse de Netflix mal feita, na maioria das vezes, que fala outra coisa do filme, né? E aí, é isso. Então, são novos tempos, cabe a gente também, como eu te falei, né? Olha, acessar desses novos tempos, o que vai caber, o que vai servir pra gente. O banquete hoje está muito grande, está farto. E é claro, acabou isso. Essa parte acabou. De você ir numa locadora, de você ir num espaço que você ia ver uma coisa de um filme. Né? Você ia ver muitos cartazes, pôsteres, tudo isso eram com artes diferentes que hoje você sabe que você não tinha na capa do embalagem de filme, rótulo, tudo isso é uma coisa que a gente adorava, né? Imagina, você via a sinopse extensa da coisa. É muito nosso isso, Alessandro. A gente tem que entender que essa geração nova vai olhar para isso com birra, né? Com preguiça. Mas tem que ir, mas tem que ler, sabe? Bem por aí, assim. Não quero também aqui não é um desrespeito às novas gerações. Eu acho que tá tudo tão frenético, sabe? Tá tudo tão... Ninguém mais tem tempo para nada. Então, às vezes, não ler uma sinopse de 4 parágrafos é ganhar tempo, né, para a pessoa. Nós estamos numa época, numa fase das nossas vidas em que a gente não tem tempo para ouvir o áudio de WhatsApp do outro, a gente acelera. A gente acelera o tempo do outro. Isso é uma coisa que ainda me assusta muito, assim. Se a pessoa parou um tempo para te mandar um áudio de 2 minutos, que para muita gente já é um podcast, né? E aí você acelera, não, vou ouvir 2 minutos, eu vou... Então, sabe, então não está importando mais, né? O que importa é o seu tempo. O que importa é você só saber logo e fazer outra coisa. Que, na verdade, nem é uma coisa muito importante que você vai fazer na sequência, né? Você vai só ficar assim... na maioria das vezes, você acelera para... As pessoas aceleram para ter um tempo livre que, às vezes, elas nem conseguem mensurar em outra coisa. Então... E nós também, eu também estou aprendendo muito com isso nesse momento, né? De entender, olha, então tá bom, gente. O que eu posso me beneficiar de tudo isso, né? Dessa tecnologia ótima que está chegando para a gente. E muito dessa tecnologia não é ótima, né? Ela é assustadora mesmo, ela vai engolir a gente. Né? Então, eu não sei, eu tenho comigo que, para não me estender mais, assim, eu sinto muita falta dessa relação romântica com as locadoras, com os filmes, com as obras. Um exemplo disso é de 2010 para cá, tem muita coisa que foi lançada que eu não faço a menor ideia que foi lançada. Porque
Como é que você sabe hoje que um filme chega para você? Eu particularmente, eu tenho lá um feed ali que eu alimento com algumas hashtags ali de gênero que eu gosto e vou acompanhando por ali o que está sendo. Mas é assim, é Mas se não muito tá ali, de não existe, garimbar. né? Se não tá ali, não existe, Não né? tem como, é muito difícil. Mas uma prova disso é que, por exemplo, para mim, eu sou um fã de horror e de ficção científica, etc. Tem muito, mas muito filme mesmo, não precisa nem ser tão novo assim, que a gente não encontra em streamings. Não. Graças a Deus veio a Darkflix ali, que tá resgatando muito dessa história, mas se não é na Darkflix, cara, não tem. E aí vai pra procurar onde, né? É complicado. Você é obrigado a ir para torrent, para download. Pois é, essas são as opções De que se novo, a coisa tem. da gente, da maneira como a gente aprendeu a consumir esse conteúdo, né? Exato, por exemplo, os próprios streamings hoje, como você falou ali, a pessoa não tem tempo de ler 4 parágrafos. Às vezes eles não têm tempo de ler 2 frases, que é a sinopse que é. Tanto que agora qualquer streaming tem ali, aqui, ó, para você, recomendado para você. Então, É. os algoritmos já estão te dizendo o que consumir. A pessoa não tem nem trabalho mais de pensar. Mas essa relação, Alessandro, ela é também muito perigosa, porque os algoritmos estão sendo criados para que a gente faça esse movimento. Eles já pensam em algoritmos para a gente nem pensar mais, entendeu? A gente está tão refém da tecnologia que a gente já não está mais pensando. Essa história de não ter tempo para ler 4 parágrafos, bobagem. A gente tem tempo. É que as pessoas têm preguiça. Então, para você que tem preguiça, tá aqui, ó, entendeu? Então estão legitimando a minha preguiça, estão me dando, né? Olha, posso ser preguiçoso. E a gente vai ficando preguiçoso. A tecnologia vai engolindo a gente vai ficar que nem aquela fila do Wall-E, sabe? Já assistiu o Wall-E? Que a gente fica, sabe? Mas é muito, assim, já não está acontecendo isso. E aí, assim, olha, dá para seguir, né, nesse caminho, dá para fazer um mashup, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali. Eu também sou muito fã de horror, de fantasia, de ficção científica. É muito complicado, assim. Eu lembro quando o Possession, que é um filme do filho do Cronenberg, saiu, eu fiquei um tempo para tentar achar o filme, assim, eu não conseguia acessar. Eu tive que assinar uma plataforma americana com VPN para conseguir assistir, porque eu estava super ansioso para ver. Então é isso. Nós que aqui estamos falando, para quem estamos falando, e que também compartilham desse pensamento, desse recorte, dessa época da vida, a gente vai precisar usar a tecnologia a nosso favor dessa forma, entendeu? E eu espero que a gente consiga achar o que a gente está procurando. Ô, tomara, cara. Eu só fiquei. Até um ponto interessante quando falou dos torrents ali, é que hoje eu vejo bastante uma questão de acessibilidade, né? Do tipo, e é o questionamento que eu trago às vezes, a pessoa que está baixando um torrent, até dependendo do torrent que ela está baixando, será que, vamos supor que tem 2 hipóteses, né? Será que a pessoa ela teria condições de consumir aquele conteúdo? Ela tem como pagar por aquilo, porque a arte no Brasil não é valorizada, as coisas já estão super inflacionadas, ou seja, de repente, se ela não estivesse consumindo ali, ela não consumiria de maneira alguma. Então, né, não teria esse dinheiro, as produtoras, enfim, quem detém os direitos, não veria de qualquer jeito. Né? E o Mas outro. isso é o que acontece comigo, né? Com relação ao Cinemagia. Eu passo por isso com o Cinemagia. Por ser um filme independente, sem querer te cortar, viu, Alessandro? Mas Sem só para não problemas. perder esse pensamento. Por ser um filme independente e por eu estar muito atento a tudo isso, porque sou cinéfilo e realizador, eu fico de olho sempre quando tem alguma coisa. Já aconteceu de eu fazer strike com o YouTube e com a O2 Filmes, que é a distribuidora do filme hoje digital, umas 4 ou 5 vezes, assim. Não sei te dizer, foi mais que isso. Vou chutar assim umas 4 vezes por ano, tá? Que alguém resolve subir o Cinemagia para o YouTube. O Cinemagia tá no YouTube, mas ele tá como parte do Google Play, que você tem que assinar, você tem que comprar, né? Você paga acho que R$ 3 ou R$ 4, é isso. Cara, eu assisti no YouTube. Então, a pessoa quer não pagar R$ 4, é isso que eu ia te falar, entendeu? Foi R$ 3,50, cara. E se eu não me engano, tem 4 meses para assistir. É, Assim, é um prazo bem longo, mas né? aí eu falo, não, eu vou subir o arquivo para o YouTube para todo mundo assistir de graça, né? Então, assim, é uma questão mesmo do Brasil, sim. Não que isso não tenha no resto do mundo, tem. Só que tem diretrizes e formas diferentes de lidar com isso. No Brasil é completamente escancarado.
é escancarado, entendeu? Então, eu ainda consigo, como realizador, ficar de olho. E é complicado, porque eu já baixei torrent há anos atrás, assim, hoje eu tenho preguiça de baixar torrent, preguiça. Porque tá tão fácil acessar algumas coisas que eu gosto na minha coleção e as coisas novas nas plataformas que eu assino, que eu tenho preguiça. Mas acontece, às vezes, de eu achar, por exemplo, transfer de filme antigo, por exemplo, Suspiria, que a gente não tem um Blu-ray legalzão aqui no Brasil, Suspiria. Bonzão mesmo, assim. Aí eu falo, ai, que vontade, né, de ter esse Blu-ray. Aí eu vejo lá um monte de opção para você baixar em 4K e tal, uns arquivos de 20, 30 gigas. Eu tenho preguiça, falar, ai, gente, tá bom a minha cópia aqui, entendeu? Tô feliz com ela aqui. Um dia eu preciso conseguir comprar lá fora, encomendar e tal. Mas, ainda voltando para a coisa do Cinemagia, acontece, as pessoas não querem pagar R$3,50. O Cinemagia hoje está de graça no SBT, da SBT Vídeos ou na VIX TV. Você entra nesses dois sites, você aperta o play, é isso. E você assiste de graça. Você não precisa pagar R$3,50. Mas tem gente que tenta colocar o filme no YouTube. Ah, vai entender, né, cara? Eu paguei no YouTube, depois eu tinha visto em algum lugar que estaria no Prime, mas eu não Ele tá no cheguei a Prime. procurar. Ele tá há muito tempo no E Prime. eu sou, eu sou assinante do Prime, nossa, eu podia ter visto de graça, né? Pois é. Aí eu falei, paguei no YouTube, mas tudo bem, eu acho que é super, é uma forma de valorizar também quem está realizando de forma independente, assim, eu acho que é super válido pagar. Eu não acho, eu não vejo problema nenhum em pagar para consumir o que eu gosto, né? Apenas quando, claro, realmente não tem opção, não existe aquele título aqui no Brasil, não existe em nenhuma plataforma de streaming. Eu quero muito ver, eu vou procurar em uma plataforma de fora, não tem, o jeito é ir pro torrent, mas assim, ainda depois da Darkflix isso ficou um pouco mais raro, né? A gente vai. Acho que estamos descobrindo ainda como lidar com tudo isso, né, Alessandro? Com certeza. E, cara, tu tava, assim, uma coisa que tu comentou algumas vezes sobre essa questão da tecnologia, da gente ter aí resoluções agora, acho que tem até 8K, se eu não me engano, né? Já tem televisão de 8K, né? Sim. Mas eu tenho vontade, eu ainda vou fazer isso, eu ainda vou comprar uma TV de tubo com um VHS, com um videocassete, porque é bacana, cara. Aquela qualidade da fita, eu não falo do efeito que imita um VHS, mas tu colocar um VHS eu não sei, cara. Talvez eu compare com a experiência de escutar um vinil, talvez, não sei. Tu tem esse hábito, assim? Tu ainda consome VHS, cara? Então, eu coleciono filmes há muitos anos, né? Muitos anos, assim. Logo nessa época que eu comecei a frequentar a locadora, já tinham algumas locadoras, porque eu fui em uma, fui outra, e comecei a frequentar o bairro inteiro. Todo mundo já me conhecia, e aí às vezes eu queria um filme, de tanto que eu alugava era mais fácil comprar, eu juntava o dinheiro da escola, ia lá e comprava, bem moleque mesmo. Então eu fui acumulando títulos, filmes desde então, assim. Eu tenho muitas fitas, eu compro fita até hoje, assim. E eu compro VHS hoje, não para emular, mas para me trazer um certo conforto que está associado a esse conforto que a gente falou, da experiência tátil, do romântico, do espectro das videolocadoras, porque tinha muitos títulos também que eu não tive chance de alugar quando eu era pequeno. E que quando eu chegava na locadora, eles eram signos, sabe? Sabe capa de filme que você, putz, isso aqui é locadora, né? Nossa, eu lembro do que eu vi na locadora. Eu gosto da ideia de comprar esse filme inteiro aqui, porque eu tenho a sensação de extensão da locadora junto comigo. Então eu compro até hoje, assim. Aliás, de uns meses para cá, eu tenho comprado mais VHS do que Blu-ray, por exemplo, porque eles têm me trazido essa sensação e tem sido super confortante, assim, sabe? Passa pela nostalgia, acho também que é uma característica da cinefilia, e talvez isso seja um sinônimo de acumulador, né? Que já cheguei no ponto de acumulador. Mas eu tenho uma estação, Alessandro, eu acho que esses filmes merecem serem vistos numa TV de tubo. Eu tenho uma TV de 14 polegadas, de tubo, bem legal, com uma estação bacana, que eu tenho VHS, eu tenho um videocassete, eu tenho um aparelho de Laserdisc, que eu gosto muito.
aí eu tenho um outro aparelho de DVD, aparelho de Blu-ray, então eu boto tudo nela. E aí na sala eu tenho uma 4K top, absurda, com um Blu-rayzão lá, lindo, que é onde eu rodo os meus discos em alta resolução. É isso. Como eu te disse no começo, a parte boa do avanço é que a gente pode ir para onde a gente quiser. Eu tenho comigo uma relação muito diferente do tempo das pessoas com passado e futuro. Isso é uma coisa minha, assim, de personalidade. Para mim, passado não é algo que a gente esconde, põe para trás, já passou, sabe? Eu acho que hoje, dia 8 de abril de 2022, você e eu somos tudo que a gente viveu desde o dia 1, né? Então tá tudo aqui com a gente. Eu não tenho futuro. Eu só tenho isso o hoje, que é o pacote do ontem. E o hoje, que está acontecendo. Então, tudo para mim está aqui no presente. Eu não tenho nada que está lá atrás, entendeu? Está tudo aqui. Tem coisas em que eu lembro, né, que eu não sabia, que eu não tinha me dado conta, mas que está comigo, já estava comigo. E aí eu resgato. Mas é tudo do hoje, que vem desse meu acúmulo de experiência. Mais fascinante que isso para mim é o futuro mesmo, né? O que vai acontecer com a gente, como é que a gente vai ver filme daqui a 10 anos, o que vai acontecer com as nossas coleções, né? Eu tenho muita coleção aqui em casa de pessoas que se foram já, pessoas que foram embora, que deixaram para mim, amigos que morreram na pandemia. Isso é triste, mas também é uma maneira de ter um pedaço da pessoa. Eu estou te falando isso porque, por exemplo, pessoas que gostam de cinema com 20, 21 anos, que não colecionam, esse rastro cinematográfico da pessoa, da cinefilia, ela vai se dar apenas pelas experiências de streaming e algumas que saem de cinema. Né? Então, ok também, né? É um jeito de lidar com isso. Então, se você tiver a chance, eu recomendo que você compre uma TV de tubo, porque a experiência é bem legal. As VHS, elas voltam para o lugar de imagem razoável, porque na tela do 4K fica bem sofrível. E existe todo né, a experiência tátil, ela parece que preenche algumas outras partes da nossa cinefilia, sabe? Você acaba lembrando de outras coisas, aquilo, você volta para o lugar daquilo. Se você tem um título que você pegava muito na locadora, se você tem ele em casa, ao tocar nele, você volta para aquele momento. Então, esses filmes, para mim, hoje, eles funcionam como atalhos para eu acessar esse conteúdo todo que eu te falei do dia 1 até hoje, assim. Eu preciso, tô com vontade de assistir o Segredos e Confissões, que é um filme da década de 90, bem legal, que tem 3 momentos de 3 gerações, né? Independente. Só foi lançado aqui no Brasil em VHS. E aí falou, nossa, que saudade. Quando eu pego, eu lembro do dia que eu fui lá, eu lembro de como foi assistir pela primeira vez. Né? Dá para fazer isso online? Dá para fazer isso online, sim. Mas cadê o filme? Onde está esse filme? Esse filme não está em lugar nenhum. Ele realmente não está em lugar nenhum. Então, nesse sentido, para mim, elas fazem muito sentido. Cara, disse tudo. Eu tenho um pouco de receio, assim, do futuro. Não querendo parecer já tô entrando numa geração mais velha que critica gerações mais novas, longe de Mas a gente criticar. está fazendo isso. Mas não é, cara, o que eu tenho. A gente só não quer aparecer, mas a gente está fazendo isso. É comum. Não, mas o que eu tenho medo, cara, é assim, como é que. Porque hoje a gente teve toda essa bagagem, essa construção, a gente tem, por exemplo, atrás de ti tem os teus filmes da tua coleção. Mas quando tudo que tu consome é online, não existe um artefato, não existe uma evidência daquilo, parece que as coisas elas não ocupam um lugar na tua vida, né? Assim, parece que Não, sim, você tem assistiu, razão. passou, é descartável, foi embora, deu. A relação está mais promíscua. A gente está olhando para. E tudo. E também tem não, eu não vou dizer excesso, mas existe um volume absurdo de novos conteúdos sendo feitos hoje. E a parte boa disso, que eu gosto muito, é que a gente está rumando para uma democratização de conteúdo muito legal. Não estou falando do Brasil bolsonarista 2018, 2022. Estou falando da forma, tá? É outra coisa. Né? Na teoria, o ideal é que isso realmente deixasse mais plural as visões possíveis de arte, de cultura, enfim. Eu acho que a gente não precisa ter realizadores como eu, independentes, que se esganam para conseguir colocar um trabalho online e ele ser pulverizado
sem ter a merecida admiração que precisa ter, ou a reflexão, enfim. Eu acho que ficou mais triste nesse sentido, assim, porque ao passo que a gente tem muita gente tendo voz e produzindo muito conteúdo, tem muitos conteúdos também que acabam não roubando a cena, mas ficando com a maior parte da fatia das pessoas, da atenção das pessoas. Mas eu também não acho que é culpa do conteúdo, não. Acho que é culpa das pessoas. acho que as pessoas querem ver isso, entendeu? Big Brother, por exemplo, que a gente está vendo isso hoje, né? Quem tá no ar um programa de violento, assim, de sofrimento das pessoas, que o Brasil gosta, né? Então, e aí cria-se então uma espécie de didática para criar conteúdos nesse formato de reality, né? E aí tem muita gente que vai consumir isso. Então, talvez, entrando já nesse assunto, essa seja a parte ruim, né, do que a gente estava falando. Tá mais promíscuo, eu acho que ficou triste, sabe? Eu tenho essa sensação, assim. E aí você falou antes, não, mas é porque a gente também não pode, não quero, eu entendo você, não quero parecer, a gente está fazendo isso, acho que é comum, a gente, em trocas de gerações, a gente vai sentir o tranco. A gente vai sentir. E outra, uma geração acima da nossa está um outro lugar, que nem ouve podcast, sabe assim? Muita gente ouve, mas... e a outra da frente, que são os meus pais, por exemplo, eles vivem uma vida assim, offline, sabe? Muito sem sofrimento disso. O ápice da vida da minha mãe, por exemplo, é entrar no WhatsApp. Esse é o ápice para mandar mensagem, porque é uma ferramenta facilitadora nesse sentido, né? Mas é o ápice, ela continua fazendo as coisinhas dela, sabe? Então é comum, Alessandra, a gente não vai dar conta da tecnologia daqui a 20 anos. A gente não vai dar conta. Ela vai engolir a gente. E essa geração nova vai estar falando o que a gente está fazendo agora. Cara, eu consigo assim imaginar, eu consigo imaginar no futuro uma nostalgia assim que as pessoas Do streaming. cara, vão construir locadoras no metaverso, cara. Com O certeza. streaming vai ser assim, tu entra lá num prédiozinho lá virtual, escolhe o filme para assistir. Eu acho que sim, e vai ser divertido. E eu vou querer acessar isso tudo. Mas é isso, eu vou continuar verdadeiramente me realizando da minha forma. Não, beleza, Alan. Cara, eu queria te agradecer pelo papo, acho que foi bem bacana a gente conversar. Foi legal entender um pouco acho muito bacana ter esse papo assim sobre o consumo mesmo e como é que a gente enxerga, né, esses novos formatos. São reflexões que o filme traz pra gente, né? Não é só falar do filme, mas é o que ele desperta na gente. E eu também fiquei super feliz quando você deu um alô pra gente conversar. Não conhecia o seu trabalho ainda. Bom, você deve... Só o fato de você ter a coragem de criar hoje, no meio desse imenso cenário, essa selva de youtubers, de criadores de conteúdo, você falar sobre os seus gêneros preferidos e dissecar isso tudo, refletir sobre isso, pô, é muito legal isso, cara. Pelo menos a Valeu, gente cara. se realiza, né? Não, pelo menos a gente se realiza. Foi com essa ideia, assim. E aí um dos meus focos aqui é conseguir justamente ter contato com as pessoas que estão produzindo o que eu consumo, o que eu gosto de consumir, Sim. para ver como é que pensa aquela pessoa, sabe? Não é a obra, não é só falar sobre a obra, mas eu acho muito São rico, assim. iguais, né? A gente se reconhece no outro porque a gente tem a coisa na gente, né? Opa, se eu tivesse hoje como espectador vendo Cinemagia, eu ia ficar maluco para falar com a pessoa que fez. Ou, né? Cara, Porque, meu Deus, eu vivi isso, né? isso é uma coisa legal, porque eu lembro que quando eu era criança, muita coisa do que eu consumia na TV, enfim, e claro, muita coisa era de fora, mas tinha coisas nacionais, eu sempre tinha o sonho, a vontade de conseguir conversar com aquelas pessoas. E aquilo era impossível quando eu era criança, cara. Assistia lá um Castelo Rá-Tim-Bum, cara, como é que eu vou falar com o pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum, né, cara? E hoje você pode mandar um direct para eles no Instagram, e aí você pode ser muito, pode nem ser visto, mas alguém pode responder, falar, e aí, tudo bem, né? Bom, legal isso, né? Sim, então, cara, isso é fantástico, assim. E aí,
ter assim, ter outras pessoas consumindo o conteúdo que eu estou trazendo, porque eu acho que o conteúdo que eu trago não sou nem eu que trago, é quem está vindo aqui falar comigo. É fantástico, cara, ver que tem gente curtindo, assistindo e tal, é legal. Não, mas você traz sim, porque isso é uma curadoria que você faz. Você escolheu falar com as pessoas que você falou, comigo, né? E aí já te coloca nesse lugar. Se você escolhesse falar com algum deputado bolsonarista, te colocaria nesse lugar. Se você escolhesse falar com pessoas que gostam de, por exemplo, só de filmes de guerra, né? Aí te coloca, assim mesmo, assim. Então, parte não, acho que mais da metade desse trabalho que você está fazendo é seu DNA também, né? É quem você é, né? E é mó legal, né? Quando a gente É bacana. consegue encontrar gente igual, assim, que pensa igual. Eu fico muito feliz. Muito contente, desejo muito sucesso. E não pare, que acho que o desafio agora não é começar, né? É continuar alimentando, Não, porque com certeza, as cara. nossas vidas são corridas, a gente às vezes nem consegue, quer fazer direito, né? Eu queria fazer com 2 horas, assim. Não, mas cara, você conseguiu fazer por meia hora, faz. Que também pós-pandemia, nesse governo que está acabando, que a gente está torcendo, não só um bálsamo, mas ele também é assim, saúde mental, sabe, pra gente. Uhum. Não, totalmente, cara. E claro, a gente vai evoluindo. Quero conseguir chegar num ponto ali de conseguir ter um streaming melhor, uma qualidade melhor. A gente vai melhorando, vai investindo, como dá, vai melhorando. Mas eu não pretendo parar, não, cara. Você continua colecionando? Cara, na verdade, eu me desfiz de muita coisa. Eu tenho alguns DVDs eu tenho ali, principalmente algumas peças que me marcaram. Por exemplo, eu comprei o It com o Tim Curry lá. Quando tanto que o que eu comprei, ele não tinha em português. Eu achei ele, sei lá, foi em 2005. Você comprou em DVD? Comprei em DVD. É engraçado até porque é o primeiro DVD que eu vi desse formato, que Double layer, né? o Double Layer, né? Daí, tipo, e esse é um que eu tenho aqui. Eu tenho aquela minissérie, aquela V, sabe? Que é Gosto muito. Nossa, eu vi isso na TV, no SBT, quando era Eu pequeno. também, cara, me assustava pra Caramba, caramba. tinha muito medo daquilo também. E esses títulos eu encontrei, esses dois aí, eu encontrei na Cultura, era onde eu achava, na Livraria Cultura. Então, o The Langoliers também, do Langoliers, Stephen King, Perda do Langoliers, né? Tempo. Comprei lá também, eu tenho em DVD, eu tenho o box da Profecia, tem algumas coisas assim que para mim marcaram muito, mas muitas das coisas eu acabei me desfazendo, cara. E agora eu tô só com aquelas coisas que estão mais no meu, assim, no meu core mesmo, cara. Mas você sente falta das coisas que você se desfez? Ou você, por exemplo, sente falta de ter mais coisas novas? Cara, eu não sinto falta não, assim, necessariamente, sabe? Eu consegui encontrar nos canais que eu tô consumindo agora, principalmente na Darkflix, muito do que eu tinha. E para mim mas é que eu tive uma necessidade física, pessoa física, de espaço, de uma série de coisas Isso familiares, é complicado, que muito aí difícil. eu tive que optar. Quem dera a gente pudesse ter um galpão, né? Uhum. Pra gente ir lá de vez em quando e aí falar, que delícia. Então eu acabei limitando muito o que eu tenho, Eu entendo mas você, já fiz muito isso, já tive que me desfazer de muita coisa. mas beleza, cara. Brigadão pelo teu tempo. Foi Obrigado você pelo sensacional convite. falar contigo, cara. E todo sucesso também do Cine Magia. Acho que já é um sucesso, não? A gente começou a série de TV do Cinemagia. A gente Ah, tá que fazendo uma legal, cara. série. Que legal. Estávamos já desde o meio do ano passado para começar a fazer, mas ainda estava na pandemia, agora tá. Em Quando é breve que você vai sai, ver. cara? Já já. Ah, Né? então Tem um tá. tempo de fazer ainda, mas Aham. já já pode ser um ano, mas em breve. Vem aí. Pô, que legal, cara. Vamos aguardar então. Legal. Mas aí eu te aviso Obrigadão, quando Alan. estiver saindo também, aí depois, acho que Ou você dá vai um toque, gostar. cara. Dá um toque que com Acho que você vai certeza gostar. vamos. Tá mais nesse lugar da conversa que a gente teve hoje, a série é bem legal. Ah, bacana, Alan. Muito bom falar contigo, cara. Nossa, foi uma aula. Imagina, para com isso. Eu que aprendi aqui também, saber algumas coisas de como lidar com a questão do desapego. Eu tô precisando, eu fiquei ouvindo você falar agora, eu falei, nossa, acho que eu preciso tirar umas coisas aqui de casa mesmo, porque faz sentido. Algumas coisas não deu, mas. Mas Tá beleza, ligado, tá cara. ligado. A gente vai até onde a gente consegue. É. Obrigadão, cara, pelo teu tempo. Tudo de bom pra ti. Qualquer coisa, o canal tá aberto.
Obrigado mais uma vez, Alessandro. Sucesso. Valeu, Até obrigado, já. cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, cara.